Bom dia, bom dia. Bom dia. Graça e paz. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais esse dia, pela graça dEle renovada nas nossas vidas, por essa manhã que mostra pra gente o grande amor dEle para conosco. Pai querido, obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado, Deus, porque o Senhor é Deus. Obrigado porque nós podemos orar ao Senhor, falar ao Senhor em nome de Jesus e ouvir do Senhor a Tua vontade, através da Tua palavra e através do Santo Espírito que mora em nós. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor como aqueles que necessitam ouvir a Tua voz, como aqueles que necessitam serem alimentados pelo Senhor. Pai, o Senhor conhece as nossas dificuldades, o Senhor conhece as áreas em nossas vidas que necessitam de um socorro mais urgente, e nós as colocamos diante do Senhor. O Senhor que é o próprio milagre, o Senhor que é a própria bondade. Senhor, no nome de Jesus, fala ao nosso coração. Que nessa manhã de redenção nós aprendamos mais sobre o Senhor. Mas não só aprendamos, mas que a gente saia daqui convicto de que ouviu o Senhor falar e certos daquilo que precisamos fazer diante do Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor está no nosso meio. E é o que nós vamos cantar. Em nome de Jesus. Amém. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo a vida e poder, ministrando tua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados,
Pai, eu quero te adorar. Pai, eu quero te adorar. Em espírito, em verdade, não apenas no ato ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, no eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, no santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de
na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus, tu és grande. Somente o Senhor é Deus sobre toda a terra e todo o céu. Pai, vamos ouvir a palavra do Senhor agora. E pedimos, fale ao nosso coração. Espírito Santo, aplique em nós a tua vontade, através da instrumentalidade que o Senhor deu ao servo do Senhor. Usa-o, Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Oramos agradecidos. Amém. Bom dia para todos. Tá tudo bem com vocês? Tudo bem? Nós vamos ter uma palavra especial para as crianças agora, tá bom? E nosso professor já está aqui. Vamos abrir nossas Bíblias, gente, em Salmo 31, versículos 19 a 24. Você trouxe o seu aplicativo, sua Bíblia. Vai ser uma alegria, né? A gente poder juntos compartilhar desse texto da Palavra de Deus, que fala sobre bondade de uma forma tão especial. Diz aí, gente, olha, você pode acompanhar o texto. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas. Num esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo. Numa cidade sitiada, eu disse na minha pressa, eu estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas quando clamei por teu socorro. Amem o Senhor, todos vocês que são os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Quando a gente fala sobre esse refúgio de bondade, é importante a gente saber que nem sempre a gente é tão bonzinho quanto a gente gostaria.
Se a gente tivesse uma amostragem dos nossos piores momentos, das nossas piores falas, não ia ser muito bom. Porque a gente comete muita coisa que não é só o que é bom. Então, às vezes a gente sofre porque a gente está trilhando um caminho que não é bom, sabe? Nem sempre a gente escolhe a bondade de Deus. Às vezes a gente escolhe ir contra Ele. Mesmo que seja uma coisa, mas eu estou contra Ele, fazendo uma coisa que é contra Ele. E, às vezes, na vida da gente, a gente não está esperando mais que a bondade apareça para nós. A gente não espera que o futuro seja bondoso. E os relacionamentos que a gente tem parecem não ser coisas boas também. Às vezes a gente começa a ter medo de relacionamentos. Sabe, você fala assim, nossa, esse relacionamento aqui, a gente falou isso na terça-feira sobre relacionamentos tóxicos, né? Fala, parece que esse relacionamento aqui, ele só quer extrair de mim alguma coisa. Não é do bem. Então, muitas vezes, e esse texto vai falar disso, parece que a gente está cercado por intrigas e por línguas que falam coisas ruins, né? Então, a gente tem uma certa impressão, desculpa falar isso, mas às vezes a gente tem uma impressão de que o mal tem uma recompensa melhor. Que o cara que está fazendo o errado, ele está se dando bem. Não é como ele está se dando bem. E lembra que a gente falou que bondade de Deus significa que não existe mal algum nele? Então, de repente, a gente olha e fala assim, o cara está fazendo tudo isso aí e o cara está se dando bem. Como é que eu vou seguir esse caminho dessa bondade? Então, o que esse texto diz é que Deus é o refúgio da bondade, que é o tema do que a gente vai abordar hoje. Deus é o refúgio da bondade. Mas a gente já começa a ter um problema sobre a ideia de refúgio, esconderijo. O que isso quer dizer? Então, em primeiro lugar, eu queria falar para vocês sobre o refúgio do Altíssimo. Primeira coisa, refúgio para nós é caverna. É lugar para você não ser você, é lugar para você segurar a onda, você ficar ali, né, escondido por um tempo. E refúgio, quando a Bíblia usa essa expressão, ela não usa essa expressão no sentido de que você está fugindo de algo só, mas significa que você está seguro, tá? Então, quando Deus é o nosso refúgio, Ele é o Altíssimo. Então, você não tem como... Não, eu quero me esconder. Não, veja bem. Se esconder em Deus, é o que o texto diz. Significa me abrigar no Altíssimo. E não escolher um buraco para eu ficar ali fugindo da vida. Não. Me esconder no Altíssimo significa que quem Ele é, as características dele, é isso que vai nos abraçar. Refúgio não é um lugar para você fingir que a realidade não é a realidade. Muita gente está querendo fugir da realidade, né? Muita gente quer transformar, por exemplo, a vida religiosa numa espécie de esconderijo dos problemas. Então, você feliz, repetindo frases, mantras, canções mantras, que repetem a mesma frase, mas quando eu saio para a minha vida, eu estou muito infeliz. Não é isso. Quando a Bíblia diz que Deus é o refúgio da bondade, é um lugar onde a bondade é cultivada. Então Deus quer cultivar a bondade no seu coração. Mas que bondade é essa? A gente vai falar disso. Ele vai cultivar dentro de você. Vamos olhar o texto só para ver como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, para os que em ti se refugiam. Exatamente isso, o refúgio da bondade. Então, Deus quer cultivar a bondade na sua vida. Como? Ele não quer fazer você só bondoso, tá? Ele quer que você experimente a bondade dele também. Que você goze dessa bondade, que você experimente como ela é bom na sua vida. Mas se você experimentar a bondade de Deus, você vai agir com bondade. Você vai ver o mundo de uma forma bondosa. Então você ser o refúgio da bondade de Deus, significa que Deus vai cultivar a bondade em você. E vão surgir coisas que não estão aí. Porque nós temos uma natureza caída. E a gente quer se vingar, a gente quer fazer o que é justo, a gente quer bater, a gente quer fazer isso. Mas o que acontece? A bondade, Deus quer cultivar dentro de você. E como é que Ele pode fazer isso? Em primeiro lugar, eu preciso entender que Deus está sendo bom comigo. Que eu respirei hoje de manhã, que o céu está azul. Em alguns lugares do mundo, o céu está cinza hoje. E ontem teve cinza. E antes de ontem teve cinza. Por quê? Porque em alguns lugares do mundo não tem esse céu azul o tempo inteiro. É um cinza.
E é difícil, algumas pessoas ficam em depressão. Nós estamos num lugar hoje, nós viemos aqui para um céu azul. Viemos aqui para esse tempo junto, céu azul. Nós somos um país que tem comida. Tem lugar que não tem comida, é deserto. Nosso lugar, qualquer lugar, você passa na rua em São Paulo, está plantado às vezes umas goiabeiras. É muito comum ver goiabeiras em São Paulo, né? É uma árvore frutífera que dá. Então, assim, não é todo lugar que você vai, tem comida nascendo na rua. Não é assim. Então, eu preciso ver a bondade de Deus, eu preciso experimentar como Deus é bom. Eu preciso gozar dessa bondade. Eu preciso retribuir essa bondade de Deus, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Ele diz o seguinte: o Senhor vai me refugiar das tramas dos homens. As pessoas estão tramando em todo lugar, gente. Se você não percebe isso, é porque você quer ser ingênuo. Mas o tempo inteiro alguém está planejando algum jeito de se dar bem. E algumas maneiras das pessoas se darem bem é fazer os outros se darem mal. Isso acontece numa escola, isso acontece no setor público, no setor privado. Ah, mas todo mundo que está pensando em se dar bem, está pensando que o outro vai se dar mal? Veja bem, nem sempre, mas numa grande maioria das vezes as pessoas estão fazendo tramas. Mas é por quê? Porque o ser humano ele é egoísta. Então ele fica pensando como é que ele vai comer, como é que ele vai ter, como é que ele vai possuir. Ele não fica preocupado em como o outro vai ter e vai possuir. Ele fica preocupado com ele. E nesse processo, você fala, pô, mas o meu vizinho não pensa em mim. Não, não pensa mesmo. Ah, lá na empresa, pois é, o ser humano, por causa do egoísmo, ele está fazendo uma trama. Mas veja bem, não vamos também começar a criar aqui a teoria da conspiração. Não está todo mundo conspirando contra você, mas os homens, eles tramam. Eles criam jogos. Por exemplo, na política, as pessoas estão o tempo inteiro. Você imaginar o que os caras estão... É o tempo inteiro os caras falam, vamos ver como é que nós vamos fazer isso, aquilo. É assim. O Senhor me livrou das tramas, diz o texto, dos homens e das contendas de línguas. Aí, meu irmão, nós estamos falando de uma coisa mais abrangente. As pessoas estão metendo a boca o tempo inteiro. É impressionante. Então, antigamente, o que a gente fazia? Obrigado. Pô, aí o texto, lindo. Antigamente, o cara via na televisão alguém marretando o outro. Agora não. Agora está o tempo inteiro. O telefone está na mão, as pessoas estão acessando o telefone e tem alguém falando mal de alguém o tempo inteiro. Tem a vida de alguém sendo exposta diariamente. Não, não é diariamente. A cada segundo no mundo. E as pessoas estão falando mal, as pessoas estão metendo a boca mesmo, sabe? E esse tipo de atitude que as pessoas estão tendo, ela quer contaminar você. E você também começar a falar, não, mas o que você acha disso? E você, marreta também. E aí você entra nisso, nas contendas de línguas. Em pessoas que estão vivendo para falar mal, né? São os haters. Algumas pessoas fazem a vida delas odiando os outros. É impressionante isso? É, mas é um fato. Hoje é um fato. Versículo 21 diz o seguinte: bendito seja o Senhor, ainda falando que Ele é o refúgio altíssimo, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo. Então, Deus é o refúgio altíssimo, porque o texto diz que Ele engrandece a misericórdia para com você. O que é misericórdia? A gente já viu que essa palavra vindo do latim, cordes é coração, miséria é coração para com a miséria, tá? Sem entrar em muitos detalhes aqui linguísticos, mas é coração para com a miséria. Como é que Deus pode engrandecer a misericórdia dele para com você? Você precisa ter uma experiência com o coração de Deus para com você. Você precisa aprofundar essa relação. Você precisa orar mais. Você precisa se chegar mais. Você precisa confiar mais. Você precisa exercer fé. Porque às vezes a gente faz muita oração, mas na hora de usar a fé a gente fala, duvido que vai dar certo. E Deus, parece que a gente tem um momento espiritual, sabe? Vim para o culto, eu estou pegando fogo hoje. Mas acabou o culto, quando eu tenho que exercer fé na condução, no meu dia a dia, eu apago. Eu preciso ter uma experiência profunda com a misericórdia de Deus. Mas eu também tenho que ter uma experiência profunda com a minha miséria. Não adianta experimentar só o coração de Deus, eu tenho que entender que eu sou miserável, que eu preciso de ajuda.
Porque muita gente não está compreendendo isso, que ele precisa de ajuda para a miséria dele. Eu preciso de socorro divino. O texto fala de socorro. Nós vamos comentar isso depois. Eu preciso ter uma experiência com o socorro de Deus. Sabe? Mas é sempre. A gente é sempre socorrido, gente. Sempre. Diariamente. Eu preciso ter uma experiência com o socorro divino. Eu preciso experimentar o coração de Deus. Se eu estiver no abrigo de Deus, no refúgio de Deus, mas eu não experimentar o que o coração de Deus sente por mim, não adianta. Olha, hoje de manhã, eu vim para cá com uma experiência clara que existe um derramamento do amor de Deus para comigo. E eu só posso responder isso com amor, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Deus quer transformar você enquanto você está nesse refúgio. Transformar a bondade do seu coração, a sua experiência que você tem com Ele. É uma transformação em como você se enxerga. Gente, desculpa falar assim, eu peço desculpa, mas não peço, tá? A verdade é a seguinte, a gente age muitas vezes como se a gente não tivesse a bondade de Deus ao nosso lado e a gente vive de forma miserável. Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de tudo. Quando a gente é miserável, nosso coração é miserável com os outros, a gente acha que a gente não tem nada, a gente não pode nada, a gente está chorando o tempo inteiro. Isso é muito ruim, porque não é a verdade. A gente não entende que Deus está conosco. A gente não está tendo uma visão correta de quem a gente é. Né? E a gente também não tem uma visão correta dos outros. Então, muitas vezes eu estou odiando as pessoas, eu estou me vingando, eu estou tratando como eu acho que elas deveriam, mas eu não estou tendo uma visão clara do que seja misericórdia, que é ter coração para com a miséria. Então eu não vejo claramente quem eu sou, não deixo Deus me transformar e não ajo com os outros como se eles precisassem de misericórdia, sabe? Quando eu olho para a cidade, isso nós vamos conversar no café hoje, né? Nosso trabalho da manhã, nosso culto da manhã tem um tempo para um café. Pô, é muito fácil eu atravessar a Avenida Paulista e ignorar as pessoas. Eu não consigo. Isso me incomoda. Qual a visão que eu tenho para a cidade, para a minha vila, para a minha rua? Como é que as coisas vão melhorar? O que nós vamos fazer? Nós vamos nos tornar, grandes, então nós vamos ter culto um atrás do outro, mas a rua que se dane. Será que é isso? Acho que não. Se eu tenho uma visão da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, eu preciso agir também pensando em como a minha cidade pode melhorar, como as pessoas que estão sofrendo na periferia podem melhorar. E a minha devoção a Deus, ela precisa mudar. Se Deus é misericordioso comigo, eu preciso adorá-lo de uma forma diferente, mais intensa. Eu não posso estar no mínimo, sempre no volume mínimo. E as minhas escolhas têm que ser escolhas de misericórdia. Em primeiro lugar, então vamos voltar, o refúgio da bondade de Deus é o nosso tema. O refúgio do Altíssimo era o nosso primeiro aspecto. Segundo, bondade que concede vida nova. Bondade que concede vida nova. Eu acho muito franco quando o salmista vai no verso de número 22 e diz: na minha prece eu disse, eu estou excluído da tua presença. Mas eu clamei por socorro. Tu ouviste as minhas súplicas. Você se sente excluído? Sabe o que é excluído? Você pega a senha para ser atendido no hospital, o cara fala, até o da frente vai ser atendido, você volta outro dia. Acontecia isso muito, né? Você foi excluído. Não importa quanto tempo você ficou e você se sente excluído. Ele diz, eu pensei isso porque eu tive uma visão circunstancial. Eu olhei o que estava acontecendo comigo e eu disse, eu estou excluído. E ele vai falar, eu estava numa cidade sitiada, a cidade estava cercada, eu estou excluída. Então, muitas vezes, eu espero colher frutos. E eu não colho. E eu falo, bom, então, eu estou excluído. Outras vezes, eu espero, eu olho, eu faço uma leitura do que está acontecendo imediatamente. E eu digo, eu estou excluído. Porque, não estou indo bem. E a outra coisa é baseada na dor. Eu estou sofrendo, eu estou excluído. Quando eu sinto que eu estou excluído, parece que Deus não me ouve. E aí a gente tem que falar sobre esse refúgio, porque ele está dizendo, Deus é o refúgio da bondade. Mas eu, diz ele, no verso 2, na minha pressa, eu falei, não, eu estou excluído da presença de Deus.
Então, Deus parece não me ouvir, parece que Ele está em silêncio. Lembra que a gente falou de fé? Quando eu já estou com falta de fé e parece que eu não ouço Deus, aí eu falo, estou perdido, estou sozinho. Né? O que eu vou fazer? Existe algum momento em que a gente olha o que está acontecendo ao nosso redor e a gente se sente em descompasso. Eles prosperam, eu não prospero. Eles riem e eu choro. Eles estão acompanhados, eu estou sozinho. Então parece que o mundo não está conspirando a meu favor. E eu não sei se você já sentiu isso, mas muitos de nós sentimos isso. E o salmista diz, é isso que eu sinto. Na minha prece, ele diz, eu senti isso. Mas aí, olha a reação que ele tem. As orações dele se tornaram súplicas. Tu ouviste as minhas súplicas. Súplica é um clamor continuado. É a minha definição de súplica. É um clamor continuado. É quando eu imploro continuadamente a Deus para que Ele me atenda. Tá? Isso não é um exercício do desespero, é um exercício da esperança frente ao meu desespero. Ó, essa frase aí da frase de, né? A súplica é um exercício da esperança frente ao meu desespero. Estou desesperado, mas eu começo a pedir. Acabou a oração, oro de novo. Senhor, me atende, me atende. E você pede socorro. É o que o versículo 22 diz. O que é pedir socorro? É muito difícil a gente pedir socorro. Sabe? Você está na praia e fala, não, eu sou o nadador, né? Aí a onda te leva um pouquinho e você começa a tomar a onda, uma atrás da outra. E aí você começa a olhar falando, para quem que eu peço socorro? Se você demorar muito a pedir socorro e não sabe nadar, vai se afogar. Mas por que eu não peço socorro? Porque eu tenho vergonha, porque eu sou autônomo. Quando que eu peço socorro? Quando eu digo assim, eu não consigo, eu não vou dar conta. Então, muitas vezes a gente acha que porque a gente está na presença do Senhor, no refúgio da bondade, que eu não preciso pedir socorro. E é por isso que eu estou me afogando nos meus problemas. Socorre, Deus, eu estou perdido. Enquanto você disser assim, não, meu problema não é tão grave, não, isso aí é passageiro, está tudo indo bem, as cadeiras são coloridas, está tudo tranquilo. Enquanto eu não olhar para a miséria que eu estou vivendo e não pedir socorro, eu vou continuar me sentindo excluído. Por quê? Porque Deus está esperando você falar, me socorre, Deus. Sabe? E aí é que a gente, muitas vezes, a gente tem muito acesso hoje em dia a remédios. Então, em vez de buscar cura, eu posso tomar um analgésico. E aí o problema se posterga, porque a dor não é tratada na sua origem. Aliás, o problema não é tratado na sua origem. Quero falar muito isso para quem está acompanhando a gente hoje na internet, nesse tempo que se chama hoje. Às vezes você está tratando o problema, você está tratando as consequências do problema, mas não o problema. Então você trata a dor, mas não trata o problema, então a dor continua. Eu preciso pedir socorro. Eu preciso entender que eu pertenço à igreja de Jesus. Queria falar disso. A igreja não é só você. Você é a igreja, você é o templo. Mas nós somos a igreja. Eu preciso aprender a pedir socorro. Gente, infelizmente na minha vida pastoral, eu recebo vários pedidos de socorro. Só que alguns pedidos de socorro, eles são feitos tarde demais. Quando a pessoa diz, pastor, me socorre, me ajuda, o que eu fazer? O paciente já morreu. Não tem mais como ajudar aquele paciente. Foi tarde demais. Isso acontece com os médicos também. Eu falo, não, a dorzinha aqui, doutor, isso não é nada, não é nada, não é nada. Aí quando ele vai procurar ajuda, o cara fala, infelizmente, a gente vai ter que tratar de forma paliativa, porque o problema já... Então, muitas vezes a gente está vivendo um problema é grave, mas a gente vai usando de paliativos para tentar resolver, ao invés de se refugiar no Altíssimo e ao invés de procurar uma mudança radical. Então, quando eu resolvo pedir socorro, é tarde demais, eu perdi já. Mas eu tive a oportunidade, tive. O irmão, a irmã fulano e tal, disse, tá bem, você está precisando de alguma coisa? Estou ótimo, estou maravilhoso. Mentira. Mas eu tenho que ter uma presença de dizer, não vou pedir socorro para ninguém. Nem para Deus, nem para ninguém. Você continua sozinho. E não é porque Deus não envia anjos. Não estou falando nem que todo mundo que te perguntar se você está bem, você vai responder a verdade. Ou vai responder plenamente. Não é que você vai mentir. Você não vai contar a sua história toda para todo mundo, né? Nesse sentido que eu estou dizendo. Contudo, todavia, entretanto, Deus vai enviar pessoas
para te socorrer. Fala, não, isso aí não é nada não, eu resolvo. Quando a gente tem uma perspectiva orgulhosa, a gente não age só com as pessoas de forma orgulhosa, a gente age com Deus também. Então, Deus, eu estou precisando só de um barquinho aqui, está nem tempestuoso, você já está afogando já. E você não entende isso. Muito bem, mas se eu buscar socorro, como o texto diz, surge o amor, um grande amor. O verso de número 23, eu tenho que olhar aqui para não dizer que eu me engano, isso mesmo, diz assim, amem o Senhor, amem ao Senhor. Mas por que eu tenho que amar o Senhor? Com tanta bondade assim, meu amigo, você tem que falar, Deus, eu te amo. Mas como assim? Bondade porque eu ganhei coisa? Não, bondade porque Deus é bom. Com tanta bondade assim, tem que dizer, Deus, eu te amo. Você não tem que ganhar alguma coisa para dizer eu te amo. Deus, eu te amo. O Senhor é bom. O Senhor não é mau nunca. Eu te amo. Amem o Senhor. Por quê? Vós, os seus santos, Ele separou você. Ele podia ter dito, não. Fica aí na sua ignorância mesmo. Você é bruto mesmo. Tem cara bruto. Tem mulher bruta, né? Por quê? Não escuta, não muda. E Deus olhou para você e disse, não, eu vou tocar o coração desse infeliz. É infeliz mesmo, sem Deus o cara está triste, perdido. Fala, eu vou tocar o coração. Então ame o Senhor porque Ele chamou você, Ele separou você. Ele disse, não, isso aqui é minha. Às vezes você está falando assim, não, a minha vida está indo de mal a pior, as coisas estão indo... E o diabo está junto, isso mesmo, você não presta, você não tem nada. E Deus fala, não, ela é minha escolhida. Você é meu escolhido. Então, como que você tem que retribuir? Você tem que amar o Senhor. Entendeu? Mas não é no dia dos namorados. Semana que vem, muita gente vai ficar amorosa. Por um dia. Por algumas horas. Muito casamento falido vai ter pelo menos alguns minutos, né? Às vezes segundos, de um aparente céu aparecendo. Mas depois tudo volta ao normal. Ame o Senhor. Ele separou você. Ele separou você. E Ele é fiel aos seus fiéis. Deus é fiel. Mas você precisa ter um amor fiel. Começou a chover, eu já começo a... que ó vida, ó dor. Não, eu preciso confiar. Que marinheiro sou eu que só de céu aberto, só de... né? Eu agradeço a Deus. E começou a ventar. Eu digo, eu estou perdido. Não, você precisa experimentar a fidelidade de Deus, mas você precisa ser fiel a Deus. Sabe? Diz o texto, amem o Senhor. Vocês que são seus santos, o Senhor preserva os fiéis. Deus é fiel, mas eu preciso responder com fidelidade. Está chovendo, mas eu confio em Deus. Está ruim, mas eu confio em Deus. Mas retribui com abundância aos soberbos. Então o texto diz o seguinte, Ele ouve ao humilde. Você está pedindo socorro, está se humilhando. Quando você está se humilhando, irmão, diante de Deus, você está tentando chegar no seu lugar. Você nem conseguiu ainda. Eu sou um pecador. Deus fala, eu sei. Minha vida é passageira, isso também sei. Né? Eu desobedeço ao Senhor, eu também sei. Tudo que você falar para você se colocar abaixo em relação a Deus, você não vai... É um exercício de humildade, que é se colocar no seu lugar. A Bíblia diz que Deus ouve isso, mas Ele resiste aos soberbos. Então você está na pior, mas ainda está resistindo a entrar no refúgio de Deus, a ver essa mudança de vida. Não é assim. Versículo 24 diz o seguinte, que Deus dá um novo coração. Versículo 24 diz, sejam fortes e que o coração de vocês tenha um novo vigor. Então o que ele diz? O que eu vou fazer por vocês? Eu vou dar um coração para vocês. Gente, se você não cuida da sua saúde, do colesterol, do triglicérides, dessas coisas todas que faz mal para nós, você vai não faz exercício, subiu uma escada, está quase morrendo. Conforme você vai passando o tempo, a sua vida ela vai perdendo aquele vigor. Seu coração, o batimento do seu coração sofre. Quando você vai fazer um exame, diz, rapaz, aí um monte de remédio. E a nossa impressão é a seguinte, agora eu estou tomando um monte de remédio, logo meu coração está novinho em folha. Não.
Não tá não, não tá não, não tá não. Chegou o bilhete para dizer para você, ó, você está cheio de problema. Mas então, o que está acontecendo? Seu coração está cheio de vigor. Ele diz assim, Deus vai revigore esse coração de vocês. Na jornada espiritual, às vezes, nosso coração vai ficando cansado. Deus fala no nosso coração. Antes a gente respondia, sim, Senhor, eu estou aqui. Eu me entrego. E agora você está assim, tá bom. Ele traz uma mensagem para você, tá bom. Seu coração está cansado. Que o coração de vocês se revigore nesse refúgio. Sabe? Que surja força. Verso 22 diz isso. Tá? Perdão, estou falando do 24 já. Sejam fortes. Surja força em você. Às vezes você está cansado, fala assim, não, vou ter força e tal, mas você não tem força. Que surja força. Que surja força. Revigore-se o seu coração, diz o texto. Para os que esperam no Senhor. Que surja a esperança. E eu queria falar um pouquinho agora sobre a bondade de Deus no que tange a esperança. É assim que a gente conclui essa palavra para você que está com a gente. A esperança de Deus não é igual à nossa esperança. Porque a nossa esperança, ela depende das circunstâncias. A esperança de Deus, Deus está olhando o que Ele planejou para você. Vai dar certo. Então, às vezes, a sua esperança não presta. Você tem que esperar contra ela. É isso que diz o livro de Hebreus, no capítulo 4. Abraão esperando contra a esperança, porque a esperança dele é dar a luz, que a esposa dele desse a luz, mas a esposa dele já estava idosa. Então, ele tinha que ter uma esperança maior. A esperança de Deus, ela não falha. Por quê? Porque Deus é eficiente, vai dar certo. Deus é sábio, Deus é gracioso, Deus, Ele é amoroso, então vai dar certo, se você espera em Deus. Nós não sabemos a esperança, a direção da esperança. Então, quando a gente está andando com Deus, a gente fala assim, eu acho que isso aqui vai dar certo, aquilo dá tudo errado, mas surge outra coisa que você nunca imaginou. Fala, nossa, mas eu... Aí tem crente que fala assim, eu dei uma sorte. Como assim, rapaz? A esperança de Deus veio e te pôs no caminho certo. Você orou errado. Fez o pedido certo, mas achou que a resposta era uma e não é. A resposta divina, ela tem a direção que Deus escolheu. O vento sopra para onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Falando sobre o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos olhar, quando nós pensamos em esperança, para o coração de Deus. Nós precisamos entender que Deus nos ama. Nós precisamos experimentar que Deus nos ama. Mas nós não sabemos como Ele vai atuar. Mas vocês que esperam no Senhor não vão esperar em vão. Porque o Senhor nunca falha. Ele vai concluir seu propósito. Então, gente, palavra dessa manhã, palavra para você que está ouvindo essa mensagem. Espere em Deus. Palavra desse texto. Salmo 31, que o Senhor seja o refúgio da bondade. Que lá você entenda que você está indo para o Altíssimo, não para fingir que é outra realidade. Que você espere novidade de vida nesse refúgio. Uma novidade que Deus vai produzir para você pela graça de Deus. Que Deus abençoe vocês. Fique de pé aí, você que está presencialmente aqui, e com essa palavra de esperança, eu me despeço de você que acompanhou a gente na internet nesse dia que se chama hoje. Que Deus o abençoe. Vamos orar? Receber a bênção do Senhor. Olha para mim antes da gente orar. Hoje eu vou orar para que eu e você experimentemos essa bondade. Hoje eu já vou fazer uma oração dizendo, Senhor, eu te amo. Hoje eu vou orar proclamando esperança. Mas não necessariamente proclamando que o que você está planejando, o que eu estou planejando vai dar certo. Gente, eu tenho sido surpreendido nesse ano por muitas coisas que eu poderia considerar que são terríveis, mas eu não estou vendo assim. Eu estou com o meu coração cheio de esperança. Espero que o seu esteja também. A gente planeja uma coisa, né? O homem de Deus, ele diz o seguinte, que o homem faz e Deus desfaz. Então, Deus sabe o que Ele faz. Vamos proclamar isso. Senhor, nós estamos orando nessa manhã, dizendo que Tu és a nossa esperança. Nós queremos nos refugiar nessa bondade divina, Senhor, na Tua bondade, mas nós não queremos fingir ou mentir para nós mesmos. Hoje, Senhor, ouve a nossa oração de quem está ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo,
cada pessoa que está presente, nos socorre, Senhor, porque sozinho nós estamos perdidos. Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, que nós declaramos, Senhor, que nós te amamos. Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ó, esperança nossa. Muito obrigado pelo teu amor. Não há como agradecer. Muito obrigado porque ninguém livra como o Senhor, Pai. E nós esperamos em Ti, não nos homens. Eles não podem fazer nada. No nome de Jesus é que nós oramos. No nome de Jesus. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus o Pai e que o poder transformador do Espírito Santo manifeste a vocês nesse refúgio que é Deus, como Ele é bom, como Deus é bom. Nós o amamos, hoje e para todos sempre. Amém. No cafezinho, que eu vou pedir para a Maria me ajudar ali, nós conversamos sobre os avisos. Tem muita coisa boa acontecendo, gente, tem tanta coisa boa que a gente vai tomar um café e nos acolhermos ali, tá bom? Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor com essa última canção. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu